E aí, vamos mais uma vez aqui para a palavra. Às vezes a gente fica assim um pouco chateado quando somos ensinados. Nem todo mundo quer ser ensinado, quer aprender. Acho que está intrometendo na vida de quem? Da pessoa. Às vezes nos falta um pouquinho mais de humildade. Isso sou eu, qualquer pessoa. E é tão bom aprender. É tão bom ver exemplo de pessoas que estão se dando bem na vida e a gente pegar aquele caminho. Ao invés de ficar com inveja, com ciúmes ou desejando que a pessoa tem, ver como está agindo, se a pessoa está dentro realmente do que é certo, porque tem gente que está prosperando, crescendo desonestamente, fazendo o que não deve. A gente tem que pegar os bons exemplos. Eu tive muita dificuldade em entender algumas coisas, mas Deus me colocou uma pessoa, volta e meia a gente só falta rolar na grama quando a gente discute, mas a gente se ama, que é a minha irmã, e eu vou pegando o exemplo dela, que realmente é um exemplo a ser seguido, senão não estaria nem fazendo esse vídeo. E realmente a gente não costuma se organizar como deveria e a gente não quer ouvir ou aprender que existem prioridades. Não adianta, na nossa vida existem prioridades. Eu custei entender, inclusive num determinado momento da minha vida, que tinha algumas coisas que eu não podia ter naquele momento. Não podia ter um telefone, na época estava até na moda. Eu não podia arcar com um carro, uma despesa de um carro, ter um animal. Não podia, foi uma fase que eu vivi na minha vida, ou eu comia, ali suprindo as minhas necessidades, ou não ia. E é essa dificuldade que muitas pessoas têm, e que falta a direção de Deus, em obter as coisas ao comprar, ou querer adquirir, ou ter. Não adianta, às vezes nós estamos lá com tanta dificuldade, mas inventa de ter alguma coisa, trazer alguma coisa para a vida da gente, que no final a gente sofre até mais, porque acaba às vezes não podendo obter aquilo ali naquele momento. Eu não sei se você está conseguindo entender. Às vezes a pessoa quer ter um carro fora da época, não consegue. Carro, eu vou te falar, para sustentar um carro não é brincadeira. Você ali manter um carro, né? Não é fácil. Então, tudo a gente tem que ter atenção, e eu quero trazer uma passagem bíblica que nos mostra claramente que tudo a gente tem que calcular, ver se eu posso, se eu não posso, se é o momento, pedir a direção de Deus, para você não sofrer ou não sofrer, trazer sofrimento para outras pessoas, e o pior, ficar dependendo dos outros, ou os outros bancando aquilo que eu inventei moda de ter. Capítulo 14 de Lucas, no versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que acabar? Não adianta. Deus vai ali nos prosperar, vai nos ajudar, vai fazer com que aquela obra vá, com certeza, se Ele der a direção. Mas você pode ver, nem sempre nós vamos ter dinheiro para fazer isso e não se apertar em outras coisas, abrir mão de outras coisas. Tem gente que vai conseguir construir isso sem abrir mão de nada. Talvez chegou num patamar de prosperidade que não precisa. Agora, se o nosso caso não é esse, cuidado. E ele ainda diz, 29, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer, gozar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Vamos pôr no papel, vamos sentar. Há prioridades, eu repito, há prioridades na nossa vida. Não vamos deixar coisas que são importantes para trás. Cuidado, a gente não sabe se vai ter um prejuízo, a gente não sabe se vai ter uma doença, gastar com remédio, a gente não sabe de nada. O amanhã pertence a Deus. Mas se eu me organizar e ter a direção de Deus, eu vou saber o que eu vou comprar, o que eu vou gastar, o que eu vou obter, e vou ter sempre uma reserva, no sentido de que
se ali eu precisar. Peça a direção de Deus. Talvez você está aí embananado com tanta coisa e começa a enxugar para Deus poder te honrar, você respirar e não ser envergonhado em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor nos deu essa palavra, que ela venha ser praticada em todas as áreas da nossa vida, para que a gente não venha se comprometer, nos comprometer. E outra coisa, comprometer outras vidas que estão contando que aquilo que a gente negociar e fazer está contando que haja sucesso em ambas as partes. Nos ajuda, abra o nosso entendimento e que venhamos dar um jeito de mudar imediatamente em nome de Jesus. Amém?